Daí galera, beleza? A gente vai ver agora a questão 26 da prova de português da ESA 2022, da prova tipo A. Machado de Assis, um dos autores mais importantes da literatura do Brasil, produziu uma obra de ficção extensa que pode ser dividida em duas fases. Uma chamada de aprendizagem, de que é representativa a obra Helena, outra dita de maturidade, inaugurada com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tais fases se associam, respectivamente, às seguintes escolas literárias. Então perceba que aqui é uma questão que vai falar a respeito de Machado de Assis, né? Então logo de cara, né, você tem que lembrar que Machado de Assis foi um dos principais expoentes ali do realismo, né? Então tudo que não tem realismo a gente tem que excluir aí, no caso. Então a gente conseguiria ficar ali só com B e C, né? Deixa eu ver isso aí. Realismo, realismo. É isso aí, só com a B e com a C, né? E aí, você tem que lembrar que sempre que eu vou ter a passagem de uma escola literária para outra escola literária, eu não tenho uma interrupção abrupta do conteúdo produzido, né? Então imagina, por exemplo, que quando eu vou, né, do barroco para o arcadismo, eu não deixo de ter a produção de textos de... Ah, merda, viu? Tomando... Pera. Eu não deixo de ter a produção de conteúdo barroco, entendeu? Então, uma não exclui a outra. Então, é por isso que sempre que uma escola literária vai passar para outra, eu não posso desconsiderar ainda a continuidade da produção de textos relacionados à escola literária anterior. Então, vamos lá. Machado de Assis, ele foi um autor ali do realismo, certo? Porém, essa obra Helena, né, dita feita aí numa época chamada de aprendizagem do autor, ela tem ali características românticas, né? Inclusive, Machado de Assis depois ele vai criticar bastante o romantismo, né? Bastante essa questão de alienação dos autores românticos, etc, né? Então, a alternativa correta aí, no caso, é a B, né? Romantismo e realismo. Mas, né, você deveria saber ali, porque consta no edital, né, quais são as escolas literárias do Brasil, quais são os contextos históricos, né, em que elas se desenvolvem, quais são as características dos seus autores, né? Aliás, quais são as características das escolas literárias e os seus principais autores. Isso aí está no edital, tá bom? Então a gente vai passar rapidinho por todas as escolas literárias aqui e eu vou falar pelo menos um autor de cada uma delas, pelo menos no Brasil, né? Lembre-se que primeiro as coisas acontecem na Europa e depois chegam ao Brasil. Então, qual que é a primeira escola literária do Brasil, que na verdade não é do Brasil, é algo que veio de fora, né? É o quinhentismo, ou a literatura de informação, que teve início ali em 1500 e foi até 1601. Basicamente, todo o século XVI. E quem é o principal autor dessa escola literária, do caso aí? Seria Pedro Vaz de Caminha, né? Que é um português que envia cartas ao rei de Portugal dizendo, né, como que era a natureza aqui, quais eram as características dos habitantes, quais eram as características da natureza, né, se tinha ouro, o que tinha de interessante aqui. Então, por isso que se chama literatura de informação. Então, ele anotava as informações que ele colhia aqui e enviava ao rei de Portugal no contexto de colonização do Novo Mundo. Agora, de 1601 até 1768, a gente tem o Barroco, né, cujo principal expoente brasileiro é chamado de Gregório de Matos. Aliás, é conhecido como Gregório de Matos ou Boca do Inferno. E aí, de 1786 até 1836, a gente tem o quê? O arcadismo, né? Tem aquelas características lá, Rogério e Urban, Carpe Diem, e a gente tem basicamente dois autores aí importantes, que é Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, né? Um fazendo Dirceu, né? Dirceu de Marília, e o outro fazendo tendo um pseudônimo aí de Gloucester Saturnino. E aí, tranquilo, passou o arcadismo. Depois do arcadismo, a gente tem o que? O romantismo, que vai de 1836 a 1881, né? O romantismo tem basicamente três fases aqui no Brasil. Primeira fase indianista, a gente pode citar aí José de Alencar, Gonçalves Dias, né? Lembra aquele poema lá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Esse daí, por exemplo, é uma fase indianista do nosso romantismo. Depois, a fase ultrarromântica, né? Que a gente tem aí Álvares de Azevedo, certo? Como maior representante.
Depois da terceira fase do romantismo nosso, é uma fase social, é a geração social. E a gente tem como principal expoente Castro Alves, tá certo? Que ele vai denunciar ali a escravidão, etc. Mesmo no romantismo, né? E aí, de 1881 até 1893, a gente tem basicamente três movimentos literários ocorrendo simultaneamente, que é o quê? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Realismo, vamos falar de Machado de Assis. Naturalismo, a gente fala aí, por exemplo, do Aloysio Azevedo. E o parnasianismo, Olavo Bilac, que é um cara aí muito importante para o exército, inclusive é considerado um dos patronos do exército aí. Então, realismo, naturalismo e parnasianismo ocorrem ao mesmo tempo. E olha que interessante, o parnasianismo só ocorre aqui no Brasil, tá bom? E aí, 1893 até 1922, a gente tem aí o simbolismo como tendo como principal autor ali Cruz e Souza aqui no Brasil. E aí de 1922 a gente tem a Semana da Arte Moderna, iniciando ali uma fase modernista já, tá? Então temos três fases no modernismo, basicamente, de 1922 até 1930, a primeira fase do modernismo, a gente pode citar quem aí? Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, temos aí Mário de Andrade, né? E olha que legal, Mário de Andrade e Oswald de Andrade não são irmãos, né? Apesar do sobrenome ser igual. Aí tem a primeira fase do modernismo, são esses autores aí basicamente. Tem muitos outros, né? Mas eu estou citando rápido aqui alguns deles. Agora a segunda geração do modernismo é a geração de 30 que se fala, né? Que vai de 1930 até 1945. É uma geração aí mais que se preocupa com questões mais regionais, com oralidade, enfim. Então a gente tem aí Graciliano Ramos, né? Com Vidas Secas e Carlos Drummond de Andrade, na segunda fase do modernismo. A terceira fase do modernismo começou em 1945, e aí alguns autores, né, dizem que vai até 1960, outros dizem que vai até 1980 e outros, porra, vem até o dia de hoje. Né? Então é uma diversidade de produção literária muito grande, né? Então perceba quais nomes a gente pode citar ali. Temos aí Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, enfim, diversos outros nomes, tá bom? Então eu espero que eu tenha passado aí rapidamente por todas as escolas literárias. Não vou conseguir falar aqui de todas as características individuais de cada escola, porque é bastante conteúdo, né? Isso daí, na verdade, exige uma aula para cada escola literária, e isso aí demandaria bastante tempo. Falei um pouco dos principais autores e dos períodos em que elas ocorreram, né? Também não vai dar para falar do contexto histórico, né? Por exemplo, quentismo, descobrimento do Brasil, barroco, reforma protestante, contra a reforma protestante, né? Enfim, cada um tem suas características aí específicas, históricas e linguísticas também, tá bom? Então é isso, deixa nos comentários aí alguma dúvida e deixa o like aí, qualquer coisa, tamo junto.